Dona Mercedes tinha 78 anos quando a vida decidiu que ela não merecia mais conforto. Não foi uma decisão divina, mas sim uma série de acontecimentos que a deixaram sozinha em uma casa que mais parecia um fantasma do que um lar. As paredes rachadas sussurravam memórias de tempos melhores, quando seu falecido marido ainda consertava os vazamentos e pintava as janelas a cada primavera. Agora, o teto gotejava quando chovia, e ela precisava posicionar baldes velhos pela sala para coletar a água que insistia em invadir seu refúgio. A vizinhança conhecia bem a situação de Dona Mercedes. Alguns sentiam pena, outros desviavam o olhar com desconforto. Era mais fácil fingir que não viam a deterioração daquela casa no fim da rua, onde uma senhora idosa lutava diariamente contra a solidão e as intempéries. Seus filhos haviam se mudado para outras cidades décadas atrás, em busca de oportunidades que a pequena cidade não oferecia. As ligações telefônicas foram ficando cada vez mais espaçadas, até se tornarem mensagens curtas em datas comemorativas. Mas Dona Mercedes tinha orgulho. Aquele orgulho teimoso que a geração dela carregava como medalha. Ela não pedia ajuda, não reclamava das dores nas costas quando precisava carregar a compra do mercado, nem mencionava as noites frias em que o cobertor fino não bastava para aquecê-la. Sua rotina era simples: acordar ao amanhecer, tomar café com pão amanhecido, cuidar das poucas plantas que ainda insistiam em crescer no quintal abandonado e esperar que o dia passasse. Foi em uma tarde chuvosa de inverno que tudo mudou. Dona Mercedes estava em sua cadeira de balanço remendada quando ouviu batidas na porta. Batidas fortes, insistentes. Com dificuldade, levantou-se e caminhou até a entrada, segurando-se nos móveis para não perder o equilíbrio. Quando abriu a porta, encontrou um homem alto, de aparência rude, com roupas gastas e uma mochila nas costas. "Desculpe incomodar, senhora", disse ele com voz grave, mas educada. "Estou procurando trabalho. Vejo que sua casa precisa de alguns reparos. Poderia me dar uma chance?" Dona Mercedes o observou com desconfiança. Seus olhos, treinados pela vida, notaram as mãos calejadas, o rosto marcado por cicatrizes e algo nos seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Talvez arrependimento, talvez cansaço. Ela estava prestes a dispensá-lo quando uma rajada de vento frio invadiu a casa e uma nova goteira se abriu bem acima da porta, pingando água fria em sua cabeça. "Não tenho dinheiro para pagar", ela respondeu, enxugando o rosto com a manga do casaco. "Não precisa pagar agora", ele insistiu. "Me dê comida e um lugar para dormir por alguns dias e eu conserto o que for preciso." Contra todo o bom senso que lhe diziam para não confiar em estranhos, Dona Mercedes aceitou. Talvez fosse o desespero, ou talvez algo naquele homem a lembrasse do filho que não via há anos. Ela o deixou entrar, indicou um pequeno cômodo nos fundos onde ele poderia ficar, e preparou um prato de sopa quente. O homem se apresentou como Ricardo. Não deu sobrenome, não contou de onde vinha, e ela não perguntou. No dia seguinte, ao amanhecer, ele já estava de pé, inspecionando os danos da casa. Com ferramentas improvisadas e materiais que encontrou em um ferro velho próximo, Ricardo começou a trabalhar. Primeiro, consertou o teto. Depois, as janelas quebradas. As torneiras que pingavam foram vedadas e as portas que não fechavam direito ganharam dobradiças novas. Durante as refeições, compartilhadas em silêncio confortável, Dona Mercedes começou a notar mudanças. Ricardo não era apenas um trabalhador habilidoso. Ele carregava um peso invisível nos ombros. Às vezes, ela o via parado, olhando para o horizonte com lágrimas contidas nos olhos. Uma noite, enquanto tomavam chá, ele finalmente se abriu. "Passei 10 anos preso", confessou sem rodeios. "Fiz coisas das quais me arrependo todos os dias. Quando saí, minha família não quis mais saber de mim. Minha esposa se divorciou. Meus filhos mudaram de sobrenome. Estou tentando recomeçar, mas ninguém dá chance para quem tem passado como o meu." Dona Mercedes ficou em silêncio por um longo momento.
Então, com a sabedoria que só décadas de vida podem trazer, ela disse: todos nós carregamos erros, Ricardo. A diferença está no que fazemos depois deles. Você está aqui trabalhando honestamente, tentando ser melhor. Isso conta mais do que você imagina. Aquelas palavras simples tocaram profundamente Ricardo. Nos dias seguintes, ele trabalhou com ainda mais dedicação. Pintou as paredes, consertou o fogão velho e até fez um pequeno jardim no quintal, plantando hortaliças que Dona Mercedes tanto amava. A casa, que era uma ruína, começou a ganhar vida novamente. A transformação não foi apenas física. Dona Mercedes, que havia esquecido o que era ter companhia, redescobriu a alegria de conversas à mesa e do riso compartilhado. Ricardo, por sua vez, encontrou na gentileza dela a redenção que tanto buscava. Ele percebeu que um ato de bondade não apaga o passado, mas abre caminho para um futuro diferente. Quando chegou o momento de Ricardo partir, algumas semanas depois, a casa estava irreconhecível. Mas mais importante que isso, ambos estavam transformados. Dona Mercedes não se sentia mais abandonada, e Ricardo havia recuperado algo que pensava ter perdido para sempre: a esperança. Antes de ir embora, ele deixou um envelope com algum dinheiro que havia conseguido em trabalhos pela vizinhança. Para qualquer emergência, disse ele. Dona Mercedes o abraçou, como se abraçasse o filho distante, e sussurrou: obrigada por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Ricardo seguiu seu caminho, levando consigo a certeza de que redenção é possível quando encontramos quem enxerga além de nossas cicatrizes. E Dona Mercedes permaneceu em sua casa, que não era mais uma ruína, mas sim um lar novamente. Prova viva de que, às vezes, os encontros mais improváveis são os que mais transformam nossas vidas.